Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma semana preparando aqui uma atividade para mantermos aí o nosso contato, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nessa semana nós vamos dar então continuidade àquilo que nós estamos conversando, né? Sobre a nossa disciplina, história, né? O que é essa disciplina, né? Isso que nós estamos procurando saber com essas atividades, tá? Na semana passada e na semana anterior, nós fizemos duas atividades que falavam sobre a questão das mudanças e permanências, né? Quer dizer, a nossa disciplina História, para a gente entender o que é história, nós precisamos compreender que ela é feita, né? A história é feita pelas mudanças e também pelas permanências, que foi aquilo que nós fizemos nas aulas passadas, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a essas conversas nossas, procurando avançar mais na compreensão da nossa disciplina, tá? Então vamos lá aqui. A gente continua em busca da resposta dessa pergunta, né? Como o ser humano se localiza no tempo, né? Nós estamos procurando responder essa pergunta. Então vamos fazer uma leitura aqui do material que eu preparei para vocês e a gente vai conversando e tem no final uma proposta de atividade, tudo bem? Vamos lá então. Nas atividades realizadas até agora, recordamos nossas conversas sobre as noções de mudanças e permanências, que nos ajudam a compreender a história como uma disciplina, ou seja, como um campo de estudos específico. Lembrando da definição de história, que dizia que a história é o estudo do homem no tempo, uma pergunta é importante: como o ser humano se localiza no tempo? Né? Então, pessoal, se a gente tem uma frase aí que fala pra gente que história, a nossa disciplina, ela trata, né, de um estudo do homem, né, do tempo, e aqui homem, né, lembrando, está se referindo aí ao ser humano, ao gênero humano, então homens e mulheres, estudo dos homens e das mulheres no tempo, né, uma pergunta ela é muito importante, né, como que o ser humano, como que os homens e como que as mulheres se localizam no tempo, se situam no tempo, tá? Então vamos então pensar as diferentes formas que o ser humano se localiza no tempo. A forma A, o tempo da natureza, né? O que é o tempo da natureza, pessoal? Como que o ser humano, os homens e as mulheres se situam, se localizam no tempo a partir do chamado tempo da natureza? Então o que é o tempo da natureza? Tempo da natureza é a observação de fenômenos naturais, né? Como o dia e a noite, as fases da lua, o período das cheias dos rios, a dinâmica das marés, né? As estações do ano, época de colheita e semeadura. Tudo isso, então, é quando nós, né, conseguimos nos localizar no tempo observando os fenômenos naturais, observando os fenômenos da natureza, né? Quando a nossa avó, por exemplo, né, ou a nossa mãe fala, olha, põe uma blusa porque vai esfriar. Né? Ela está se localizando a partir do tempo da natureza, pela leitura dos fenômenos da natureza. Né? Quando a gente olha para o céu, né? Aquele céu na hora do almoço, né? Que o sol está bem em cima da gente, muitas pessoas conseguem sacar ali, né? Perceber que hora é. Porque sabe que quando dá 12 horas, né? O famoso meio-dia, o sol está bem levantado, ele está no meio. Então, ou seja, sabe se localizar no tempo observando fenômenos da natureza. O B, então, né? Tempo cronológico, pessoal. É quando a matemática, então, ela quantifica o nosso tempo. E nós nos passamos a nos guiar e localizar pelo uso de calendários, pelo uso dos relógios, pelas noções de dias, meses, anos, na verdade, séculos, milênios, ou seja, é o nosso tempo transformado em número pela matemática, tudo bem? Então, e a gente usa muito essa localização do tempo dessa forma, né? Vocês têm, quando tem aula presencial, as aulas começam às 7 da manhã, então vocês têm que acordar num determinado horário para poder entrar às 7 da manhã, ou seja, a gente usa o relógio, a gente usa essa lógica do tempo cronológico, né? A cronologia é isso, é contar o tempo, né? A gente se guia muito por isso também. E por fim, o tempo histórico, né? O tempo histórico vai dizer o seguinte para a gente, né? O ser humano, ele também se situa coletivamente
e politicamente a partir da sua localização na história do mundo, na história do seu país, da sua cidade, etc. Essa localização ela é medida pela identificação dos fatos históricos, tudo bem? Então, pessoal, como o ser humano se localiza no tempo, né? Respondendo àquela nossa primeira pergunta, ele se localiza no tempo a partir da observação dos fenômenos naturais, a partir da observação das cronologias, dos calendários, das noções, né, numéricas do tempo, né? E também do tempo histórico, tá? Na atividade de hoje, nós vamos nos concentrar em pensar a localização dos seres humanos a partir do tempo da natureza, tudo bem? Hoje a gente vai focar no chamado tempo da natureza. Então aqui eu vou pedir para que quem está com o livro de história aí na casa, abra o livro nas páginas 16 e 17 e observe o calendário do povo Caiabi. O povo Caiabi são indígenas que vivem nos estados do Pará e do Mato Grosso. Observe como o cotidiano da vida do povo Caiabi está ligado diretamente à sua relação, à relação deles com a natureza. Durante a época da colheita do arroz, por exemplo, eles organizam uma festa indígena. Então, pessoal, deem uma olhada aí quem está com o livro, né? Nas páginas 16 e 17, ali tem o calendário desse povo Caiabi. Então, o povo Caiabi é um povo indígena, né? Uma etnia indígena que vive ali no Pará, no Mato Grosso, e eles vivem intensamente relacionados com a natureza. A natureza faz parte da vida deles, e a natureza, o ritmo da natureza, né? Dos fenômenos naturais, da colheita, da semeadura, ela impõe a vida social para esse povo, ok? Então a gente vai ver, vocês vão ver lá, né, que, por exemplo, na época do ano em que se dá a colheita do arroz, tradicionalmente tem uma festa lá. Ou seja, são os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza, ajudando a organizar a vida deles. Percebem? É o tempo da natureza. Vamos ler, pessoal, o que o antropólogo Elias Januário nos conta sobre a relação entre o tempo e a natureza para os povos Caiabi. Vamos lá, o que ele lê aqui para a gente compreender como que se dá essa relação do tempo da natureza para os povos Caiabi. Vou aumentar um pouquinho aqui. Quando as borboletas começam a aparecer, significa que as águas dos rios e os córregos estão diminuindo. Um sinal de que está terminando o tempo das chuvas e iniciando o tempo da seca. Ao contrário das borboletas, o aparecimento das cigarras, cantando, marca o final do tempo da estiagem, que é a seca, e o início do tempo das chuvas. Os índios Caiabi sabem quando é o tempo que os peixes estão subindo o rio, especificamente a Matrixã, pelo canto dos sapos, que ocorre sempre no período da seca, período que marca também a floração dos ipês, que indica também o tempo em que ocorre a desova dos tracajás nas areias às margens dos rios. O canto do macuco, uma ave que habita à proximidade dos córregos, marca o início do dia para os moradores das comunidades Caiabi. Significa que o dia está amanhecendo. Então, olha só que interessante. A organização da vida deles, né, ela está sendo influenciada diretamente pela natureza. Seja o macuco que canta e ele sabe que é hora de levantar, seja quando as borboletas aparecem, né, que significa que a água do rio e do córrego está diminuindo, né, e daí eles vão poder plantar, eles vão poder pescar, ou seja, a vida deles, o cotidiano deles, os costumes deles estão todos baseados no tempo da natureza, né, no desenvolvimento da natureza, nas questões naturais. Vocês percebem isso? Né? É como quem também mora no sítio, né? O famoso canto do galo, né? Quando o galo canta é porque está amanhecendo e é hora de começar mais um dia, né? É o tempo da natureza, quer dizer, a pessoa não precisa do tempo cronológico, ela não precisa do despertador, do celular ou do despertador tradicional. Ela se pauta, a vida dela, né? Ela é pautada pelo tempo da natureza, pela observação da natureza, dos fenômenos naturais. Tudo bem, pessoal? Para entendermos melhor a relação dos indígenas com a natureza, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro nos ensina que indígena significa
gerado dentro da terra que lhe é própria. Olha, atenção aí ao que quer dizer a palavra, o conceito indígena. Indígena, então, é aquela pessoa, né, aquele ser que foi gerado dentro daquela terra, né? Por isso que é nativo, né, natural daquela terra, daquele território. Ou seja, pessoal, os indígenas se consideram, diante da natureza, como parte da própria natureza e não proprietários da natureza, como os não indígenas se consideram de forma geral. Tudo bem? Mas não apenas os povos indígenas que vivem em comunidades tradicionais têm uma relação de proximidade entre a sua noção de tempo e a natureza. A natureza, como forma de situar o ser humano no tempo, está presente em todas as sociedades humanas, né? Eu dei um exemplo aqui de um povo indígena, né? Como o tempo dele está relacionado com os fenômenos da natureza, mas também falei de alguém que mora numa região mais afastada, num sítio, por exemplo, que acorda, né, a partir do canto do galo, por exemplo. Vamos continuar aqui então, pessoal. Camponeses se baseiam na natureza para executar o seu trabalho, né? E mesmo nós, quando olhamos a posição do sol, podemos perceber a hora do dia. Então agora aqui uma proposta de atividade, né? Olha só, o texto abaixo é um trecho do livro O Mundo se Despedaça, do escritor nigeriano Chinua Achebe. O livro conta a história do herói Okonko, um guerreiro do povo Ibo, que fica lá na África Ocidental, onde hoje é a Nigéria. A história conta a vida e os costumes do povo Ibo antes da chegada dos povos europeus. Leia com atenção para responder. Então vamos ler esse trechinho do livro para tentar perceber como a observação dos fenômenos naturais, ou seja, o tempo da natureza, ele cria costumes sociais para essa sociedade aqui dos povos Ibos. Vamos lá? Olha só. O Festival do Novo Inhame realizava-se todos os anos antes do início da colheita, em homenagem à deusa da terra e aos espíritos ancestrais do clã. Homens e mulheres, jovens e velhos esperavam com ansiedade o Festival do Novo Inhame, porque com ele se iniciava a estação da plenitude, o novo ano. O Festival do Novo Inhame era, pois, uma ocasião de alegria na aldeia. Era todo aquele cujo braço ainda estava forte, como diziam os Ibos, deveria convidar para a festa uma grande quantidade de pessoas dos pontos mais distantes da região. Okonko, que era o líder dessa gente, desse povo, sempre convidava os parentes de suas mulheres e, como agora ele tinha 3 esposas, seus hóspedes formavam um grupo bastante numeroso. Então aqui é um trechinho desse livro chamado O Mundo se Despedaça. E prestem atenção aqui que tem um acontecimento da natureza que cria uma festividade social para esse povo, né? Ou seja, o exemplo de como a natureza, os fenômenos naturais, eles influenciam e eles criam também festividades, ou seja, tradições sociais que interferem na nossa vida também. Então aqui 2 perguntinhas para vocês responderem, pessoal, no caderno mesmo, tá? Com base nesse trechinho que a gente leu, né? Qual o processo da natureza, ou seja, qual o fenômeno natural que gerava uma festa, né, uma cerimônia na sociedade Ibo, que é essa sociedade do Okonko que a gente acabou de ler? Que festividade era essa? Ou seja, o que eu estou querendo saber nessa primeira pergunta? Qual o fenômeno da natureza que, quando ele acontecia, gerava uma festa nessa sociedade? Tá? E B, é possível notar em nossa sociedade e em nossos costumes, agora estamos falando da nossa vida aqui, algo parecido com os costumes Ibos? O tempo da natureza influencia as nossas relações sociais? A nossa vida? Pensem em um exemplo. Então eu quero que vocês pensem também qual fenômeno da natureza que influencia as nossas vidas, impacta a nossa vida. Só nessa aula aqui a gente já falou vários, né? Então vejam com atenção, leiam esse material, tá? Qualquer coisa vocês me procurem aqui também, tá bom, pessoal? Um grande abraço, se cuidem e tomara que até breve.